O povo se apropria de Santo Antônio. É o meu Santo Antônio. É o Santo Antônio da minha cidade, cidadão da minha terra. Santo Antônio é Santo Antônio de Inimutaba. Santo Antônio de Gouveia. Santo Antônio de Curvelo. Em Diamantina é Santo Antônio do Pão. E Santo Antônio da Sé. Queridos irmãos e irmãs devotos de Santo Antônio, estamos chegando ao ponto alto da novena e festa de nosso padroeiro. Foi feita uma caminhada bonita de oração e de encontro na fraternidade. Parabéns, Padre Tadeu e toda a equipe pela belíssima organização da festa deste ano. É visível a alegria compartilhada do encontro, da participação de fato nas doações, na demonstração de uma fé adulta. Uma igreja viva. E terminamos então nesta grande ação de graças para dizer a Deus muito obrigado por tudo. Particularmente porque nos deu um ser humano como este, Antônio. E permitiu que as suas virtudes e o seu bom exemplo ultrapassasse séculos e chegasse até nós. Meu irmão, minha irmã, celebrei muitas festas de Santo Antônio este ano. São muitas as paróquias da nossa arquidiocese que o têm como titular. Em todo lugar, o mesmo carinho. É de se perguntar, a fé deste homem foi tão verdadeira, tão viva, que arrebatou o coração daqueles que o conheceram pessoalmente e continua a arrebatar o coração daqueles que o conhecem pelas suas virtudes e pelo seu bom exemplo. Este homem acreditou e a sua fé continua a fazer nascer crentes. Por isso ele é chamado doutor evangélico. Descobriu a pérola rara e empenhou toda a sua vida em função da sua grande descoberta, o amor de Deus. Ele nos ensina então a crer. Há pouco celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, comunidade de amor. Antônio descobriu o outro nome de Deus: amor. E ele nos ensina
Crer em Deus é crer amando. Senão não é uma verdadeira fé, não é uma fé adulta. A Trindade nos ensina que Deus é amor que cria. Por inspiração de Antônio, podemos dizer: crê em Deus quem cuida da criação feita por Ele. Senão não crê de verdade. Crer em Deus é cuidar da casa comum, na corresponsabilidade de zelar por todo o criado, presente de Deus, que recebemos e que devemos deixar para as gerações futuras. Este é um jeito concreto de crer, verdadeiro, adulto, maduro. E sabemos de como a criação é deixada em segundo lugar em função de interesses outros. E como o não cuidar da criação nos prejudica, nos leva à morte e contraria o querer de Deus, que tudo criou e nos colocou na criação para sermos dela administradores e não donos. Crer em Deus é crer amando. Se Deus é Pai Criador, cuidemos da criação. Crer em Deus é crer amando, porque o amor nos resgatou em Jesus Cristo. E Antônio aprendeu muito bem isto, contemplando a encarnação. Ele traz o menino Jesus nos seus braços, o Deus Salvador, amor que se doa. Crer em Deus é crer amando até o ponto de nós sermos também perdoadores, porque reconhecidos de que Deus nos perdoa e nos resgata do nosso nadica de nada. Quem não consegue perdoar, não crê em Deus de verdade. Crer em Deus é crer amando. E Ele permanece vivo e ressuscitado por seu Espírito no meio de nós. Então quem, iluminado por este Espírito, também não se coloca na perspectiva de iluminar, iluminados para iluminar, não crê de verdade. Não crê de uma maneira madura, não se compromete com o amor, como Antônio se comprometeu, de viver o amor. Sempre o amor. E nós não conhecemos a regra básica dada por Jesus Cristo para aqueles que dele querem ser discípulos e discípulas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Sempre o amor. O amor nunca há de passar. E Santo Antônio, o santo do amor afetivo e do amor caritativo, nos ensina: nunca se contente em amar pouco, porque você não pode crer só um pouco. Crer em Deus exige radicalidade.
amar de verdade no cultivo da misericórdia, amar de verdade no cultivo da partilha, amar de verdade no cultivo do diálogo, amar de verdade no cultivo pelo respeito, amar de verdade cultivando o amor. Então a vida se multiplicará. É isto que Antônio nos ensina. E é por isso que tantos se encantam com ele. Supliquemos a graça de caminhar na fé e na esperança, como nos inspira Santo Antônio. O santo do amor, querido irmão, querida irmã, ensina que a força e o poder não são determinantes para se viver com qualidade e com sentido. O que conta é a energia revolucionária do amor, que vem escondido na impotência, na vulnerabilidade, na humildade. E esta verdade Santo Antônio aprendeu contemplando a sabedoria de Deus, como ouvimos na segunda leitura, o Cristo Senhor. A impotência, a vulnerabilidade, a humildade guardam uma dinâmica espiritual que tem a força de nos mudar por dentro e de revolucionar o mundo. Esta é a força de Antônio, este é o encanto de Antônio, de séculos. Somos frutos da bondade que fazemos, somos frutos da compaixão samaritana que praticamos, da vida doada, da vida que se faz doação. Coloquemos então, a exemplo de Santo Antônio, o ritmo da nossa vida, da nossa existência, no mesmo compasso do amor de Deus. Celebrando Santo Antônio por esta arquidiocese, eu percebi que em Inimutaba, Santo Antônio é Santo Antônio de Inimutaba. Em Gouveia, é Santo Antônio de Gouveia. Em Curvelo, é Santo Antônio de Curvelo. Em Diamantina, é Santo Antônio do Pão. E Santo Antônio da Sé. O povo se apropria de Santo Antônio. É o meu Santo Antônio. É o Santo Antônio da minha cidade, cidadão da minha terra. Assim precisa ser. Que haja então, meu irmão e minha irmã, correspondência entre devoção e seguimento, para não ser uma devoção aérea. Que haja correspondência entre veneração e imitação das suas virtudes. Então sim, é adulta a nossa veneração a Santo Antônio, e haveremos aprendido a sua lição. Então terá efeito a nossa oração, e milagres serão sustentados, suscitados, porque estaremos conformando a nossa vida à vida dele, a fazer a vontade de Deus a seu exemplo.
Se crescemos nesta novena, nesta qualidade de devoção, então valeu a pena ter feito esta caminhada. E chegamos então ao dia da festa, mais maduros e mais convencidos, porque inspirados por Santo Antônio a viver de fato o amor. O amor como regra de vida. Amar a Deus, amar o criado, amar o irmão até o ponto de perdoar e nos fazermos discípulos, continuadores da obra salvadora pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora dizemos: Santo Antônio, rogai por nós. E viva Santo Antônio! Intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós. Intercedei a Deus por nós. Pregador do Evangelho, intercedei pelo povo abandonado. Intercedei para sermos mensageiros. Intercedei da justiça e da esperança. Intercedei. Santo Antônio, rogai por nós. Intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós. Intercedei a Deus